A nutrição, para mim, em casa, ela modificou muito quando eu comecei essa parte da nutrição funcional. A nutrição funcional, da modulação intestinal, aí sim eu mudei. Porque até então, na faculdade, quando a gente está na faculdade, a gente aprende muito a fazer dieta com restrição calórica para emagrecimento, mas você dá bolacha, água e sal, você dá pão, você dá todos os alimentos alergênicos, e você não, pelo menos na minha época era assim, tá, gente? Se hoje é diferente, graças a Deus. Mas era muito livre, era só mesmo manter o equilíbrio. Então, eu dava, tipo, não refrigerante, mas só que assim, eu dava todos os alimentos, assim, só não refrigerante, e não ficava dando doce. Mas dava lanche do McDonald's, comia. Quando eu comecei a fazer a nutrição funcional, e, gente, é nutrição funcional porque eu sou apaixonada, porque ela funciona. Vamos falar disso já. Funciona, porque você entende a sua célula, é bioquímica, é fisiologia, é lindo de ver. É como que é o transporte celular, como ela faz o processo no seu corpo, a absorção, excreção dos alimentos e das toxinas. Quando eu via microbiota intestinal, quando eu via essa ligação, eu falei, meu Deus, eu preciso mudar a minha casa. E cada vez que eu voltava de uma especialização, de um curso, eu falava pro meu marido assim, vou jogar tudo que tem lá fora na geladeira. Ele falava, meu Deus. Voltava com a cabeça feita, né? Não, a minha família ficava louca. Eu queria fazer um jantar, eu falava, vem aqui em casa jantar, eu queria fazer uma janta. E eles chegavam louquinhos, aí chegava para testar a comida. Tinha aquela macarrão, arroz de couve-flor, aqueles charutos de repolho com cenoura dentro e um pouquinho essas comidas diferentes, Adri, complementando aqui, essas comidas diferentes, eu sempre fui muito adepto. Por exemplo, eu tenho um paladar meio preguiçoso, até um pouco infantil. Vou confessar um negócio aqui, não é eu que vou confessar, né? Na verdade eu vou confessar um negócio da minha mãe. Cara, a minha mãe, ela não manjava muito de nutrição. Olha, eu era uma criança esquelética de você contar as costelinhas, 1, 2, 3, 4, 5, e corria, andava de bicicleta, não sei o quê. Teve um momento da minha vida, foi a partir dos 8 anos. Com os 8 anos, eu ganhei meu videogame, que eu amava, que era o Mega Drive, tá? Na época era top. E além disso, eu lembro também que minha mãe, ela não tinha muito essa preocupação com hábitos. Então, quando eu era pequeno, eu ia pra creche. Eu fiquei nessa creche até 5 anos. Eu lembro muito bem disso, já conto as minhas histórias e tudo. Cara, minha mãe, eu lembro dela ter me dado uma madeira com Coca-Cola, cara. Mas uma madeira com Coca-Cola, porque não, você vai lanchar isso aqui, então toma aqui sua Coca-Cola, leva lá, não sei o quê. E era doce, era muita coisa. Então, assim, o meu paladar, ele cresceu um pouco escangalhado. O que aconteceu? Minha mãe não se importava com isso por desconhecimento, eu menos ainda, porque eu tinha 7, 8 anos, né? Logo depois, né? A creche foi até os 5, depois na escolinha. E aí, o que acontece? A partir dos 8 anos, eu comecei a ficar hiperviciado nesses hipercalóricos, e perdi horário para comer e tudo, e comecei a ganhar peso. Então, final da infância, eu era mais gordinha. E aí, exatamente. E aí, uma coisa, eu lembro muito bem que o meu emocional, até os 7, 8 anos, ele era 1. E depois, claro que teve outros fatores, mas eu lembro muito, mas isso tem ligação. E depois, quando eu comecei a ganhar mais peso, quando eu comecei a não me encaixar nas coisas, nas roupas, estava tudo muito estranho, eu tive essa impressão de estar, cara, numa depressão, uma coisa assim, não estava legal. Entendeu? Você era mais quietinho? Muito o quê? Falhou. Quieto, mais retraído? Depois eu fiquei. Depois eu era um capeta até os 8 anos, depois eu dei uma sossegadinha. É que essa parte aí, Yuri, eu vejo que, assim, a nutrição naquela época, na nossa época, né, que nós temos, acho que, a mesma idade. Pelo menos eu tenho 37. Quantos anos você tem, Yuri? 38. Ai, nós temos a mesma idade. Ai, que bom, achei que